saiu lista atualizada dos bancos. Qual será o banco que está melhor? Qual será o banco que está com a melhor taxa, né? Muitos se questionam nessa questão. Qual o banco que está com a menor taxa? Vamos lá, primeira coisa que vocês precisam entender, tá, pessoal? Eu sei que vocês recebem inúmeras ofertas, tá? E o que me chama a atenção muitas vezes é determinado banco, ele divulga uma taxa, por exemplo, uma taxa de 1,29, certo? Uma taxa muito boa, né? Uma taxa baixa, uma taxa boa, certo? Mas será que essa taxa de 1,29 que um determinado banco está divulgando, será que essa taxa se encaixa para você? Por que eu digo para você? Porque muitas vezes a taxa divulgada é para um determinado produto. Então, como por exemplo, essa taxa de 1,29 seria para antecipação do saque FGTS. Então, ou seja, para aquelas pessoas que ainda trabalham, certo? E ainda tem recolhimento de FGTS. Então, o banco, ele disponibiliza você fazer a antecipação do seu saque FGTS, da sua conta lá do FGTS. Você consegue antecipar. Para os aposentados, isso vai resolver, pessoal? Vai servir essa taxa? Não, por quê? A não ser que o aposentado ainda trabalhe, tenha recolhimento de FGTS, aí sim, mas na maioria dos casos, os aposentados e pensionistas não terão direito. Então, quer dizer, essa taxa de 1,29 não serve para o aposentado e pensionista. Então, o que eu quero alertar vocês é, sempre vocês precisam prestar atenção no que? Na oferta em que você está recebendo. Será que se encaixa para o seu perfil? Ou seja, você é aposentado e pensionista, você tem crédito consignado com o INSS, certo? O que está sendo divulgado vai ser para você ou para outro público? Entendem, pessoal? Para que vocês possam ter uma ideia, né? Muitas vezes também é divulgada uma taxa, mas, por exemplo, aquela taxa só serve para contrato novo, ou só serve para portabilidade, ou só para refinanciamento. Então, nós sempre precisamos entender aquela divulgação que está sendo feita, para qual tipo de produto é e o público também que está sendo ofertado. Para que vocês tenham uma ideia de como funciona, tá? A questão dos bancos referente a contrato novo, refin, né? O refinanciamento, portabilidade. Olha só para vocês terem uma ideia, tá? Eu falo muito da portabilidade para vocês porque é um produto que a maioria das pessoas estão em busca, certo? Mas o contrato novo, para vocês terem uma ideia, a maioria dos bancos, tá? Trabalham com a taxa teto do INSS. Então, se você tem margem, vai fazer um contrato novo, a maioria dos bancos vai trabalhar então com a taxa teto, que é de 1,66, correto? A taxa para refinanciamento, ela vai variar muito. Olha só uns exemplos que eu trago aqui para vocês terem ideia. O Daicoval para refinanciamento, olha só, ele coloca a taxa teto também. Ele coloca uma taxa mínima de 1,51 e a taxa máxima de 1,66. Então é um banco que nós trabalhamos muito com o quê? Portabilidade. Por quê? Olha a diferença de taxa na portabilidade. Ele coloca uma taxa mínima de 1,30 e uma taxa máxima de 1,66. Então, vocês percebem neste exemplo que eu estou dando aqui para vocês que no Banco Daicoval compensa fazer o quê? Portabilidade do que refinanciamento. Mas é claro, se o seu contrato já está no Daicoval, temos que encontrar um outro banco para fazer a portabilidade, caso não seja viável fazer o refin, né? Depois nós temos um outro banco que também vem crescendo bastante, pessoal, que seria o banco C6, tá?
E olha só que coincidência, né? O Banco C6 também não tem uma taxa tão atrativa para refinanciamento. Ele coloca uma taxa mínima de 1,60 e a máxima de 1,66. Já na portabilidade, olha só, uma taxa mínima de 1,35 e a máxima, que é o teto do INSS, 1,66. Então vocês percebem que no cenário que nós estamos, tá? A maioria dos bancos estão com taxas melhores para portabilidade. Para refinanciamento já não tem taxas tão atrativas. Então, quando você receber algum tipo de oferta, eu peço para que você preste atenção naquela oferta. Você vai observar, é uma taxa X. Tá, mas para qual produto está sendo ofertada essa taxa? Para qual público também está sendo ofertado? Para saber se você se encaixa ou não naquela oferta, tá certo? E não simplesmente só olhar a oferta e já achar que dá para fazer, que serve para você. Muitas vezes aquela oferta não serve para você. Tá certo? Então eu sempre alerto vocês nesse sentido e trago para vocês essa lista atualizada de bancos. Então olha só, falei do Banco da Ecoval, falei do Banco C6, temos a Facta Financeira também. Olha só, a Facta também não tem taxa boa para refinanciamento. Então olha só, contratos de refinanciamento, a taxa que eles trabalham é a taxa teto do INSS, ou seja, 1,66. Já na portabilidade, é aquele caso que eu falo sempre para vocês. Eles não colocam uma taxa mínima estipulada para a portabilidade, mas depois tem uma taxa para o refinanciamento da portabilidade, que seria uma taxa mínima de 1,40 e o máximo, no caso, é o teto do INSS.